Fala pessoal, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a programação da BMC News. Está começando agora o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meinho do dia. Confira agora os destaques do programa de hoje. B3 divulga tratativas para a aquisição da Nelway. CVC retoma operações 12 dias após ataque cibernético. PPI dos Estados Unidos avança e pedidos de auxílio-desemprego caem na última semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. Já estamos então no BMC Stock, a gente começa o nosso programa desta tarde justamente trazendo aqui a minha companheira de bancada, Rana Beltrão. Boa tarde para você, Rana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, hoje a gente, é claro, mais uma vez vai trazer os assuntos quentes, que estão movimentando o mercado no meio do dia, como a gente sempre fala aqui. E é claro, a gente vai conversar sobre esses assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Anderson Menezes, fundador e CEO também da Alkin Research. E também tem os gráficos do dia com o Alex André, que hoje começa a analisar os balanços das empresas norte-americanas. E ao vivo, né, Dani? É isso aí, a gente traz já esses gráficos do Alex. A gente começa então com os números do mercado financeiro. Vamos começar então com o Ibovespa que nesse momento tem queda aqui de 0,47% e ele está agora nesse momento aos 112.920 pontos. Vamos então para os papéis. Eu separei aqui nas maiores quedas, maiores baixas, maiores altas aqui, nesse momento. Então vamos para os negativos. Negativos aqui a gente tem Americanas S.A. com menos 3,90, tem o Grupo Soma com menos 3,44, Ezetec 3,16, Minerva 2,99, agora 3,8, Suzano 2,78, tem também Cyrela 2,64, Magazine Luiza 2,41, tem também Idux 239, Multiplan 234, tem Lojas Americanas agora com menos 2,35%, descendo um pouco mais aqui tem CVC com menos 1,84, tem aqui também mudando bastante aqui agora Pão de Açúcar com menos 2,17, Açaí com 0,89, tem Cielo aqui com menos 0,80. Vamos aqui ver a JBS que está caindo agora 0,78. Para cá ainda a gente tem a MRV caindo 1,69%. Pets também caindo 1,49%. O Fleury caindo 1,44%. Tem também aqui, vamos ver quem que a gente pode mostrar, a Embraer com menos 1,12%. Vamos para os positivos aqui nesse lado do quadro. Não tem tantos, então tem só uma listinha aqui que eu já separei aqui desse gráfico do Profit Pro da Nelogica. Marfrig com mais 2,62%. Tem também Gerdau com 1,99%. Tem também PetroRio com 1,26%. Petri 4 aqui, Petrobras com mais 1,08%. Rapvida 0,39%. O banco... Opa, tinha um banco. O Banco Pan, que está com 0,38%. Taesa 0,35%. E a Vale já sumiu aqui, porque está tão embaixo aqui que já sumiu até o valor da Vale aqui. Agora 0,31%. 0,30 agora da Vale. E o dólar agora está com uma pequena queda aqui. Não está com queda nenhuma, está estável agora aos R$ 5,52, permanece estável nesse momento. E a gente tem outros números agora também, né, Rana? Pois é, a gente aproveita o embalo, o Daniel já falou do cenário aqui no nosso país, a gente vai direto para o mercado internacional, saber como é que estão as bolsas por lá, começando pelas bolsas na Europa. Olha só, DAX na Alemanha opera com alta de 1,38%, FTSE no Reino Unido também com alta acima de 1%, CAC na França subindo 1,33% e Eurostoxx subindo também 1,68%. Já aqui no cenário
Nos Estados Unidos, altas, fortes nesta quinta-feira. Dow Jones subindo 1,39%. S&P 500 também sobe 1,46% e Nasdaq opera também bem parecida com o S&P 500, subindo 1,49%. Já no cenário das commodities, o petróleo Brent sobe 0,29%, continua operando acima dos $80, o barril está agora $83, O barril do petróleo Brent, o petróleo WTI, por sua vez, sobe 0,15% e também já está sendo comercializado na casa dos $80 o barril. E a gente segue de olho no mercado lá fora para falar que o índice dos preços ao produtor, o PPI dos Estados Unidos, subiu 0,5% em setembro ante o mês de agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho americano. Vamos falar agora com a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovana Locatelli. Giovana, primeiramente, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui no nosso BMC Stock. Vamos falar então, o resultado veio abaixo da expectativa de analistas? Explica pra gente. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, a todos que nos acompanham. Verdade, todo mundo de olho nesses números, esperando esses dados que foram divulgados agora há pouco pela manhã. Eu tenho os números aqui, como você falou, o PPI de setembro subiu 0,5%, ante agosto que 0,7%, o consenso era de 0,6%, então ficou um pouquinho abaixo da expectativa sim. O núcleo do CPI avança 0,2% em setembro, abaixo da projeção de 0,5% dos analistas. O Departamento de Trabalho aponta também informações, uma queda de 293 mil pedidos de auxílio-desemprego na semana que fechou dia 9 de outubro. O consenso era de 318 mil na semana anterior, 329 mil revisado a 326, Hanna. Aí, Giovana. Agora, Giovana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai revelar um plano para tentar aliviar os atrasos da costa oeste nos portos, melhor dizendo, de Long Beach, Califórnia e Los Angeles, expandindo aí as operações 24 horas por dia. Eu queria saber de você se esses portos, eles são importantíssimos para os Estados Unidos, especialmente nesse momento. Sim, Daniel, realmente esse é um dos problemas causados dentro desse cenário de crise da cadeia de suprimentos que a gente vem acompanhando já há alguns meses, Juntos, os portos de Long Beach e Los Angeles respondem aí por aproximadamente 40% dos contêineres que entram nos Estados Unidos. No centro desse plano, então, estão os compromissos de alguns dos principais varejistas dos Estados Unidos e também transportadoras do país para aumentar aí as operações e para amenizar esses impactos, fazendo hora extra. Então, eles vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana. E essa determinação foi resolvida ontem numa reunião com representantes dos vários setores envolvidos junto com o presidente Joe Biden. FedEx, UPS, Walmart e Home Depot estiveram reunidos numa reunião virtual, então, com o presidente Joe Biden e reafirmaram seu apoio nesse processo todo. Outra parte interessada neste plano é a poderosa International Longshore Warehouse Union, que representa milhares de trabalhadores nos portos. A entidade já havia dito que os seus trabalhadores e associados iriam também participar dessa força-tarefa, vamos dizer, para a administração de Biden aumentar as operações noturnas nos portos da costa oeste dos Estados Unidos, também ao longo das ferrovias de carga, nos armazéns, nos centros de distribuição e de transporte, é a maneira mais eficaz neste momento de retirar as mercadorias dos navios, dos containers, e aliviar toda essa pressão aí com essa crise da cadeia de suprimentos, porque já está faltando produtos nas lojas, nas prateleiras, principalmente as pessoas que procuram decoração, os produtos de final de ano, Biden disse, ainda destacou que apesar de fazer esse descarregamento dos navios para os centros de distribuição, ainda não vai ser o suficiente
e ele pede que as pessoas se organizem com as compras de final de ano, se as pessoas quiserem comprar os presentes de Natal, que já se adiantem fazendo essas compras agora, iniciando em outubro já, para dar tempo de chegar. E Daniel e Hanna, a gente vê que não é só aqui nos Estados Unidos, claro, eu estou dizendo essa informação, que ela reflete no mundo inteiro, né? Muita gente compra da China, China traz para os Estados Unidos distribui para outros lugares. Então, essa crise no transporte, ela é geral, uma crise mundial. Com vocês. Valeu, Giovana. E é um assunto que a gente também tem discutido bastante no BMC Market, e a gente até vai expor esse problema novamente hoje com o Alexandre Cabral e também com o Alan Gani, que é um assunto que realmente vale a pena a gente comentar. Giovana, muito obrigado, beijo, até amanhã. Até. E a B3 anunciou que se encontra em tratativas para adquirir 100% do capital social da Neoway, empresa de tecnologia especializada em Big Data Analytics e inteligência artificial para negócios. Nesse contexto, a companhia informa ainda que, até o momento da divulgação desse fato relevante, os documentos definitivos da potencial operação não foram celebrados. A B3 reitera que a eventual assinatura dos contratos definitivos vai ser objeto de fato relevante nos termos da legislação e normas aplicáveis. E a Petrobras informou que recebeu ofertas vinculantes de interessados na aquisição dos ativos de produção terrestres localizados na bacia do Recôncavo e Tucano, no estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Bahia Terra. Em comunicado ao mercado, a estatal diz que o consórcio formado pela Águila Energia e pela Infraconstrutora representou a melhor proposta até o momento, em valor superior a US$ 1,5 bilhão, tendo a diretoria executiva da companhia aprovado o início da fase de negociação. A Petrobras esclarece que a celebração da transação vai depender do resultado, das negociações e também das aprovações corporativas necessárias. E a Justiça prorrogou o pedido de recuperação judicial da mineradora Samarco por um período de 6 meses, contados já do último dia 10 de outubro. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Em recuperação judicial desde o mês de abril, a Samarco possui dívidas que chegam a 50 milhões de reais. A Assembleia Geral de Credores, que vai decidir pela aprovação ou não do plano, foi adiado para a primeira quinzena de fevereiro do ano que vem. Até lá, fica suspensa a tramitação de ações e execuções em curso contra a Samarco. Em setembro, a Justiça atendeu a um pedido de reforço feito pela administração judicial da mineradora, que é controlada pela Vale e pela empresa australiana BHP Billiton. O juiz pediu para ouvir o Ministério Público sobre a questão antes de tomar uma decisão. O magistrado, por sua vez, afirmou em sua decisão que não verificou qualquer tentativa da Samarco em impor obstáculo ao andamento do processo. Mas ele informou ainda que observou uma enorme quantidade de credores de altíssimo grau de litigiosidade que existe desde o começo do processo. Em seu parecer, o juiz decidiu manter a Assembleia de Credores para os dias 20 e 27 de outubro, mas afirmou que a reunião será apenas para a constituição do Comitê de Credores. A aprovação ou reprovação do plano de recuperação judicial pelos credores será feita em fevereiro de 2022, em data a ser definida pela administração judicial da Samarco. E após ataque hacker, a CVC restaura sistemas e retoma operações nesta quinta-feira. Após o ataque, a CVC, acabou restaurando aí o sistema, e a operadora de viagens informou ainda que obteve significativos progressos na restauração das funcionalidades de seus principais sistemas após sofrer um ataque de ransomware em seu ambiente de tecnologia no último dia 2 de outubro. Segundo a companhia, a sua operação começa a ser retomada hoje, e a empresa reitera ainda que permanece focada em seguir com a recuperação após o incidente
consistente, aplicando todos os controles de segurança e garantindo maior robustez nos seus ambientes de tecnologia. A companhia aérea de viagens, né, operadora de viagens, reforçou também que até o momento não foram constatados vazamentos de dados da companhia, de suas controladas, de seus clientes, fornecedores, franqueados e agentes de viagens. Construtoras e incorporadoras divulgaram prévias operacionais e quem traz as informações ao vivo é a Sami Facuri, a nossa Sandra. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rani, a todos que estão nos acompanhando. Rani, a Cirela... Dani. Sabia, Tá vendo só como é? Mas vamos lá, Vai lá. Então, vamos lá. A Cirela registrou 2 bilhões e 200 milhões de reais em VGV de lançamento no terceiro trimestre. O montante é 33,2% maior do que no terceiro trimestre de 2020. Por outro lado, as vendas líquidas ficaram 20,2% menores do que no mesmo período. A Iven registrou 766 milhões de reais em valor geral de vendas de lançamentos no terceiro trimestre, uma alta de cerca de 18% ante o mesmo período de 2020. E a Cury lançou 633 milhões de reais no terceiro trimestre, com um crescimento de 72,4% em comparação com o ano passado. Dani. Legal. Agora foi Dani. Agora sim, tá, valeu, Sami. Obrigado, beijo pra você, até mais tarde. Bom, Hanna, a gente continua aqui também com o nosso chat também, né? Pessoal participando aqui, dando o nosso boa tarde, o Rafael Corrêa já dando para boa tarde, Raniel Beltrales. Obrigado, Sandra, por isso. O Wagner... Sandra, né, a nossa criadora da hashtag Raniel, essa Sandra, viu? Essa Sandra. Também tem aqui o MPK dando boa tarde para a dupla Raniel Forever. Obrigado. É isso aí, gente. Wagner Gomes. Lucas Barros, Lisboa Luke, é isso que se fala? Wagner Nome Gomes... chique. Lucas Barros também, Wagner Gomes, o pessoal fazendo um grande comentário político aqui também. Mas, gente, boa tarde para vocês. Deixa o seu boa tarde também aqui no nosso chat, você que vai chegando aqui. Olha só, o manobrista da Ferrari do Saravalli tá aqui. Opa, significa que o Saravalli também tá aqui no prédio. Isso é importante. Marcando presença aí no BMC Stock, tá vendo? Tá em toda a programação. Ó, falou agora um grande abraço. Grande abraço aí pro manobrista. É isso aí. Valeu, gente. Continua deixando aí o seu alô, o seu boa tarde, a sua participação e também suas perguntas. O que a gente conseguir passar, a gente passa também para o nosso convidado, que é o caso do Anderson Menezes, que é o fundador e CEO da Alkin Research, que está aqui no BMC Stock desta tarde. Anderson, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Raniel, tudo bom com vocês? Boa tarde. Poxa, até você, Anderson, entrou nessa. Já embalei. Não tem jeito, é um negócio que pega, né? Não tem jeito. Pega, não tem jeito. Ô Anderson, vamos começar então falando das prévias operacionais, né, do terceiro trimestre de 2021 que estão sendo divulgadas, né? O que são essas prévias operacionais e as empresas, essa é a parte mais importante, elas são obrigadas a divulgar esses números? Não são obrigadas, tá, Daniel, porque de fato muitas empresas, essa prática é mais até comum no setor imobiliário. Tá, então, as construtoras quase todas já praticam, né, isso aí ao longo do tempo, porque o que é importante, né? A gente vê muitas vezes, acho que é até interessante dar um contexto maior para a audiência. Às vezes a gente vê uma ação que tem um ótimo resultado e que não desempenha bem, às vezes a ação cai. Então, a gente sabe o que eu sempre falo aqui, que a Bolsa de Valores é algo de expectativa. Ela tem embutido ali no preço da ação, no índice Bovespa, a expectativa do mercado. Então, todo o resultado é pautado em cima da expectativa sobre aquela ação. Então, as empresas muitas vezes optam por divulgar prévias operacionais para muitas vezes antecipar, né, um bom momento ali, um bom resultado, né, então já é uma opção, quanto para já deixar o mercado alinhado, para não ter surpresa na hora que sair o resultado oficial. Tá? Isso acontece mais ou menos uns 20 a 30 dias antes do resultado oficial, né? É bom salientar, né, que essas são prévias,
Então, de fato, são resultados não auditados, tá? É diferente do resultado ali que a gente tem no trimestral, né? Que tem toda uma auditoria, né? Que passa e valida aqueles números, então é importante também ressaltar isso. A empresa, de fato, declara, né? Que são prévios e não auditados, então pode ter, de fato, alguma diferença nesse período entre a data de hoje, né? E a data ali da divulgação oficial, então é sempre interessante. O mercado gosta, logicamente, né? Porque diminui a ansiedade do mercado um pouco em relação aos números que o mercado aguarda, mas de fato não são todas, tá? As empresas, eu diria que menos de 20% aí que a gente pode ter de prévia dos resultados. Perfeito. E das prévias operacionais que já foram divulgadas, teve alguma empresa que se destacou, né, entre as outras? E como é que estão vindo esses números? Os dados estão agradando o mercado? A gente teve poucas, tá, Ana? A gente teve ontem, a gente teve a Cyrela, Even, a Curry e a EDP Energia, tá? A primeira fora aí do setor de construtoras que divulgou. Tá, os resultados foram mistos, tá? Teve uma outra construtora que não foi muito bom, não me lembro se foi a Curry ou a Even, mas uma das duas ali talvez não tenha agradado, até estava caindo bem hoje. Então o mercado acaba já regulando, né? É o que eu falei para vocês na outra pergunta, né? Da mesma forma que ele antecipa um desempenho bom para refletir na ação, se a empresa já de fato, né, fala que o desempenho não foi tão bom, a ação já acaba sofrendo as consequências. A gente acabou gostando mais do resultado da Cyrela, tá? Foi até bem interessante, apesar da queda nas vendas ali, tá? Os lançamentos, a gente tem dois fatores, né, nas construtoras. A gente tem a parte de lançamentos, né, que quantos imóveis eles foram lançados no período e quantas vendas foram realizadas. A Cyrela até conseguiu performar bem, lançar bem os imóveis que ela tinha ali no seu pipeline, mas as vendas não foram tão fortes. Tá? E é sempre bom, interessante também ressaltar que essas prévias também não mostram os mesmos resultados, né, que o resultado oficial. Então, pode parecer prévia, né, que é tudo, a gente tem margem, lucro, líquido, não é isso, pessoal. A gente tem algumas informações, né, da operação, é prévia operacional, né? Então, de fato, ela não mostra ali quanto foi de fato um lucro líquido, né, ou a margem, muitas vezes. Então, as empresas mostram também só uma fração do que é o resultado como um todo. Então, é importante também esperar, de fato, né, o resultado oficial para ponderar isso como um todo, mas a gente até tem gostado, tá, Hanna? De fato, se esperava uma pressão muito maior ali no setor de construtoras, mas até que tem vindo positivo. Hoje a gente ainda tem MRV e Tenda, tá, complementando aí após o fechamento, e na sequência, amanhã a gente vai ter a Exetec. Tá? Então, hoje, essa semana, a gente deve ter já uma boa perspectiva do que aguardar para o setor de construtoras. Perfeito. Legal. Agora, na última temporada de balanço do segundo trimestre, nós tivemos muitos resultados positivos. Mas mesmo assim, muitas dessas ações elas caíram desde a divulgação, acompanhando aí a queda do Ibovespa. Essa próxima temporada de balanços do terceiro trimestre, ela pode ajudar a Bolsa a atingir novas máximas ou os fatores macro devem prevalecer em relação aos resultados das empresas? Uma boa pergunta, Daniel, porque a gente sempre tem esse foco, né? De fato, a gente, como bom analista fundamentalista aqui na Alckmin, a gente sempre preza pelos fundamentos e que no longo prazo, de fato, são eles que reinam pela performance das empresas, né? Isso aí não é mistério para ninguém. Mas a gente também não é cego de interpretar que no curto prazo os fatores macros sim impactam, né? A gente tem um período mais longo, né, do segundo trimestre aí, que foi mais ou menos de julho, começo de agosto até agora, né, começo de outubro, né, final de outubro para sair os resultados do terceiro tri. Então, de fato, o mercado ficou umas boas semanas, alguns, né, sem a questão sujeita a fatores macros, né, que a gente teve, de fato, resultados bons, né, mas a gente ficou muito tempo ali sem o mercado olhar para a performance das empresas. Então, a gente teve a crise hídrica, né, a CPI da Covid, uma série de coisas que aconteceram nesse período, né, se conta a crise de energia e tudo mais. Então, o mercado, de fato, acabou deixando um pouco de lado os fundamentos, né, e não tinha resultado, não tinha nada novo para acompanhar, e aí sim acabou olhando para o fator macro, que no curto prazo é o que acaba reinando. Sem dúvida, teve o fator da taxa de juros, tá, que aumentou, né, que afetou a renda variável como um todo, mas para o terceiro tri a gente está de fato um pouco mais otimista, até o terceiro e quarto tri a gente está otimista que de fato o desempenho vai se refletir melhor nas ações, diferente lá do primeiro e segundo trimestre, porque agora no terceiro tri, né, e no quarto tri, né, com mais intensidade, a gente vai ver, né, o quanto que a gente está tendo desempenho com a retomada econômica, tá? O mundo pós-Covid, de fato, a gente está conseguindo já enxergar
né? Então isso já vai ser bem interessante. O terceiro TRI talvez tenha um pouco de restrições ainda, mas o quarto TRI com certeza já vai ser bem próximo à realidade que a gente tinha na era pré-Covid. Só que eu acho que vale um ponto ressaltar, né, que a gente vai ter uma outra atenção no resultado de agora, tá? Que esse sim a gente vai poder ditar um pouco mais como é que vai ser a performance das ações. Muitas vezes se olha a chamada ali como um todo, ao lucro líquido, né, receita recorde, esses números macros acabam chamando mais atenção, né? Muitas pessoas acabam olhando só a notícia como um todo, mas a gente acha que o fator-chave, tá? Acho que vale o pessoal lembrar, que o fator-chave para olhar nesses resultados vai ser a margem das empresas. Então a margem, por que a margem, Anderson? Porque a gente tem uma pressão muito forte, tá, nesses resultados em relação ao custo das empresas. A gente sabe que as commodities estão em alta, né? Os custos estão explodindo, a inflação não é só para o consumidor, a inflação também é das empresas. Então a gente vai ter, de fato, uma atenção muito grande para as margens, porque elas sim, né, vão acabar influenciando ali, os investidores vão acabar olhando, né, quais empresas tiveram maior capacidade de absorver custo através de eficiência, quais conseguiram repassar, né, para os seus clientes esses custos mais elevados. Então a margem vai ser a palavra-chave nesses próximos resultados. E falando agora, né, de como é que o câmbio pode afetar exportadoras e também as construtoras, a pressão nas margens deve afetar os resultados dessas empresas especificamente? Com certeza, Hanna. A margem, ela mede lá em cima, né? A margem bruta, né? O custo do produto já acaba deteriorando o resultado lá em cima. Então é isso que eu falei, a empresa tem duas opções, né? Quando ela chega e vai fazer o estoque dela, o alumínio que ela comprava a 100 agora está a 110, né? Ela tem duas opções, ela fala, poxa, eu repasso isso para o meu cliente, né? E será que eu vou perder o meu cliente se eu conseguir repassar esse custo? Ou eu absorvo 5 desses 110 ali, os 5 que aumentou, e repasso 5, ou nem isso, ou meu cliente já não aceita nem R$1 de aumento a mais, e eu vou ter que absorver todo esse custo, né? Então, cada empresa, né, vai se comportar de uma forma, né? Então, isso depende de indústria, depende de empresa, né, depende de quanto que a empresa tinha de estoque, tá, no começo do período, depende dos contratos, como é que é a relação com fornecedores, então vai depender muito de cada empresa. Mas voltando ao foco da sua pergunta em relação ao dólar, Hanna, de fato o dólar é um componente que é muito acompanhado pelo mercado porque para a inflação ele acaba impactando muito, tá? Essas empresas, né, muitas vezes, lógico, algumas em maior magnitude, outras menos, mas todas acabam importando algum tipo de produto, né? Elas dependem de algum produto importado, né, para produzir, né, seus produtos. Então, a questão do dólar mais caro, logicamente, é ruim para as empresas que acabam dependendo de produtos importados para produzir o seu produto final. Mas, por outro lado, né, aquilo que a gente sempre fala, né, que alguns choram, outros vendem lenços, né? Então a gente acaba tendo ali, de fato, empresas que também se beneficiam, né, desse dólar mais caro, que são as exportadoras. A gente tem Klabin, Suzano, né, as próprias empresas aí de petróleo, né, muitas empresas que estão muito expostas ao dólar. A Embraer é um outro grande exemplo que acaba não sendo tão comentado, mas as empresas que estão expostas ao dólar, a gente até fica surpresa aqui na Alckmin, porque essas empresas deveriam estar muito melhor vistas pelo mercado, dado o dólar que a gente tem hoje de 5,50. Tá? Não é o dólar próximo ao recorde que a gente já teve. Então, é um patamar de dólar muito elevado. A Klabin é um exemplo aqui, só trazendo um breve exemplo para vocês. A gente teve um grande projeto do Puma 2 da Klabin, né, que vai expandir bastante a capacidade da empresa, que foi orçado a $1 de 4,50 em média. Tá? Então, a gente vai ter ali agora, né, a empresa já entrando em operação com esse projeto a $1 de 5,50. Esse é um upside, é uma rentabilidade muito acima, tá? Então, isso é bastante positivo para as empresas e também vai ser bastante observado no resultado, tá? Eu acho, né, aqui analisando a nossa perspectiva na Alckmin, falo pela empresa como um todo, que essas empresas exportadoras, né, também vão, de fato, surpreender positivamente por conta desse câmbio mais depreciado. Agora, a crise na Evergrande, no setor imobiliário chinês, ele pode de alguma forma beneficiar as empresas de construção e incorporação brasileiras com diminuição da demanda de materiais de construção, por exemplo? Como é que a crise na China ela afeta o setor aqui no Brasil? De fato, né, é importante fazer essa ligação, ainda que não seja tão clara, né? A gente viu de fato
né, essa crise no setor imobiliário na China afetando um pouco as commodities, está aliviando o preço. Isso é de fato positivo não só para as construtoras, né, que dependem ali do aço, do alumínio, de outros componentes importantes, mas também para as empresas como um todo. Tá? A China desaquecendo ali, ela é de fato benéfica para as commodities, é ruim para o Brasil, né? Essa antítese ali, né, ela é ruim, porque a gente depende muito da China para exportar, mas é boa porque alivia o preço das commodities e alivia consequentemente a inflação. Mas aí, na sua pergunta, falando das construtoras, tá? Qual que é a questão? De fato, né, se a gente tiver um arrefecimento no preço das commodities, é sim positivo, mas por outro lado, né, a China tem um outro lado que não está permitindo esse alívio no preço, porque ela está com uma restrição muito elevada no preço do aço, principalmente, tá? Que é um grande insumo ali utilizado pelas construtoras. Então, por que ela está restringindo o aço, Anderson? Porque, de fato, ela está tendo, a China, né, como o mundo inteiro, estão, de fato, né, numa migração de matriz energética muito forte. Tá? Então, a China está tendo, né, que restringir a produção, tá, de muitas fábricas, né, muitos polos construtores na China, para, de fato, aliviar, né, e bater as metas dela de emissão de CO2 e tudo mais. Tá? Então, por outro lado, ainda que a gente tenha uma demanda menor, a oferta está acompanhando com uma restrição quase que do mesmo tamanho. Então, a oferta diminuindo também acaba não permitindo que esses preços caiam de fato e que eles também permitam, né, que as construtoras aqui no Brasil se aproveitem no preço menor. Então, a gente tem ainda as commodities em patamar bem elevado. O Anderson, ainda perguntando nesse segmento, você estava falando sobre a Evergrande, e a gente ainda tem agora mais uma empresa que está dando sinais aí de riscos, que é a CINIC, também chinesa. Isso pode significar um aumento aí nos problemas nesse mercado na China e aí potencializar ainda mais esses problemas para o restante do mundo, inclusive para o Brasil? Com certeza, acho que não tanto pelo Brasil, tá, Daniel, mas a gente vê ali, de fato, né, um primeiro ponto, né, essas empresas talvez estão quebrando, mas elas não são na mesma magnitude da Evergrande, tá? Isso aqui é importante ressaltar, porque a Evergrande, só os ativos dela são mais de 1% do PIB chinês, tá? Então é uma outra escala de empresa, tá? Você pode quebrar 100 empresas dessas pequenas, talvez não seja o mesmo tamanho da Evergrande, é bom ressaltar. Mas, aos olhos do investidor, tá? Do investidor principalmente que olha a China, com certeza ele fica muito mais assustado e muito mais com o pé atrás na hora que ele vê uma reação quase que em cadeia, tá? Uma coisa, de fato, é uma empresa quebrar, por mais que seja maior, e você vê uma fileira de empresas, né? Você já teve a Fantasia, que foi a segunda, agora você vê mais 3, 4 quebrando, de fato, isso sem dúvida assusta o investidor e dificulta um pouco, né? Acho que ele reforça a falta de crédito, né? Tenta fazer o link para vocês, pessoal. Por que eu falei dessa parte de assustar o investidor? Porque isso, no investidor, ele vai ficar um pouco mais reticente, né, em conceder o crédito. Então, na hora que o mercado imobiliário chinês ele vai ficar com maiores dificuldades para obter crédito, porque os investidores vão estar mais assustados, isso vai, por sua vez, desaquecer o mercado como um todo. Então, tem outras construtoras, talvez, que não tenham quebrado, que não estejam próximas a quebrar, e vão ter mais dificuldade em acessar o capital. Então, esse que é o efeito cadeia, é uma bola de neve. Então, é Evergrande por si só, né? Talvez essas empresas que estão quebrando já pode ser um sinal, né, da dificuldade de acesso de capital por conta do receio da Evergrande. Então, tem esse efeito cadeia aí que acaba sendo bastante ruim para a China. Mas a gente sempre fala, né? A China tem de fato olhado por outras coisas, outras fontes de crescimento, e abriu mão até desse crescimento por um tempo agora para poder migrar para, seja bem de maior valor agregado ou outros fatores de alta tecnologia, foguetes ou o que for. Mas é um outro debate, mas a gente não vê tanto impacto aqui no Brasil, tá? Acho que o impacto no Brasil vai um pouco mais em relação a esse impacto de commodities que eu respondi na outra pergunta. Perfeito. E tem pergunta aqui do chat, o Miguel perguntando em relação a incorporadoras e construtoras, se há as perspectivas de resultados futuros, de melhoria de resultados ou não, conforme o ciclo imobiliário. Sim, de fato, Miguel, é importante o momento agora, sem dúvida, acho que não só para as construtoras, fique muito de olho nas margens, tá? Porque cada empresa, né, vai ter uma capacidade diferente de absorver a margem, então não é surpresa para o mercado que vai ser desafiador e a gente vai ter uma pressão nas margens. Depende muito
de como é que cada empresa vai conseguir superar, né, seja através de eficiências internas, né, porque uma coisa é, por exemplo, o exemplo que eu citei lá atrás, a gente tem uma empresa que tinha um custo de 100 e foi para 110, né, mas ela pode, esse 10 que ela aumentou, ela pode fazer uma melhoria, né, cortar custos de outra forma e fazer com que isso aí seja neutro, tá? Impacto neutro. Então, cada empresa vai conseguir absorver de uma forma. Então, o mercado vai ficar muito de olho em casos individuais, né? Não é numa empresa, num setor ou outro. Vai ser muito difícil a gente editar, né, o mesmo performance para o setor como um todo. A própria prévia de ontem, que a gente teve operacional, a gente viu desempenho diferente entre a Cirela e Vem Curry, tá? Então, cada empresa vai conseguir reagir de uma forma e isso a gente vai ver melhor lá no resultado trimestral. Só que agora, de fato, um fator estrutural, né, que não digo nem para esse trimestre, nem para o próximo, nem para o ano que vem, uma tendência maior para o setor de construtoras é que a gente está vendo, sem dúvidas, tanto um carinho, né, um olho melhor do consumidor ali para a sua residência, né, não é surpresa que a pandemia fez todo mundo olhar, né, para dentro de casa ali, né, com outros olhos, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, então, de fato, as pessoas estão olhando, né, para as residências, né, tentando obter uma residência de maior qualidade, então isso aquece um pouquinho o setor. E a gente tem um outro dado também que é bem interessante, que é a formação de famílias, tá? O Brasil forma cerca de 1 milhão de famílias por ano, né? Tem um outro dado que é muito forte, sobre o quanto de famílias que são formadas, então isso também é outro fator que aquece a demanda do setor imobiliário. Então, o setor de fato está aquecido e o que de fato pesa um pouco no setor agora são as margens, tá? Então, estruturalmente ele está muito forte por conta da demanda, mas para as empresas o desempenho negativo pode ficar por conta das margens e dos custos lá em cima do resultado. Legal. O Anderson, tem mais uma pergunta aqui para você, do Adirley. Fala assim, e quanto a construtoras que estão migrando, diversificando seus cores negociais, a exemplo da Gafisa e JHSF, o que esperar delas no curto e no longo prazo? A diversificação é sempre interessante, tá? A Gafisa a gente nem acompanha tanto aqui na Alckmin, mas o JHSF sim. A JHSF é um bom exemplo aí junto com a MRV que está buscando uma grande diversificação. A JHSF em diversificação ela ainda é mais voltada para a alta renda, mas o portfólio de produtos dela vai de airport, shoppings, residências e outras coisas, tá? Então ela já tem um portfólio bem diversificado dentro da alta renda que é até menos impactada, né, nessa perda de poder de compra até do consumidor, que é algo que tem preocupado bastante a Bolsa no momento atual. Tá? Mas, citando um pouco outro exemplo, já que a gente já consegue falar da Gafisa, mas a MRV, ela tem diversificado, ela tem buscado abranger um range maior ali de faixa de renda, né? Seja do cara que ganha de 2 salários mínimos até a pessoa que ganha 10 salários mínimos. Então, a diversificação, sem dúvidas, aí é super positiva, tá? Então, a gente não vê com nem um pouco maus olhos essa diversificação, de fato, é algo muito positivo que todas as empresas têm que buscar, porque não coloquem, né, todos os ovos na mesma cesta, né? Então as empresas também fazem isso, né? Elas buscam ali, poxa, se a renda, a baixíssima renda está perfumando muito mal, porque as pessoas vão estar sem dinheiro, poxa, deixa eu fazer aqui um empreendimento que vai para o cara mais de média renda. Então é muito interessante essa diversificação, sim, tá? Acho que essa mensagem não tem muito mais o que abranger desse ponto. Perfeito. E falando agora, tem outra pergunta. Essa aqui já foi, Dani? Já foi. Essa aqui já foi, então tá bom. E a B3, né, que anunciou hoje que está negociando a aquisição da Neoway, uma das maiores empresas de Big Data do país. A empresa também anunciou recentemente a aquisição da Dimensa, uma subsidiária da TOTVS, que inclusive esteve essa semana aqui no BMC Business. Como é que você avalia a estratégia de aquisições da B3 num todo? É bem positiva, tá, Hanna? Porque é uma tendência, essa parte de dados, né, é muito interessante, né? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma empresa tão de referência, por mais que essa seja a referência na América Latina, tá, que foi adquirida pela B3, mas a B3 até acho que as outras bolsas mundiais, a Nasdaq, a NYSE, tem procurado, né, diversificar um pouco, né, para também, né, o que a gente estava falando na última pergunta, né, diversificar, né, ela não fica só sujeita ao mercado, né, ela se torna uma empresa de dados e informação também, tá? Ela continua com seu core business na B3, tá? Nas operações ali de renda variável e outras coisas,
mas ela busca ter um complemento, tá? Não é porque ela tem, né, ela gerencia e faz a bolsa acontecer que ela vai ficar limitada a isso, né? Ela é uma empresa que visa o lucro como um todo e não tem nenhum problema ela diversificar para outras frentes. Então é muito positivo, tá? O valor, a gente não teve valor ainda, mas foi muito, muito positivo para o mercado, tem gostado, porque a empresa em si, né, teve outros problemas, talvez acho que seja bom ressaltar, porque o mercado talvez possa não ter precificado tão bem essa aquisição, porque é uma empresa que em outros tempos esteve envolvida até na Lava Jato ali, né, que passou por um processo de reestruturação, então o mercado pode ficar um pouco mais reticente, né, em relação a ela, mas sem dúvidas, né, mostra uma diversificação que é muito interessante. Você pontuou bem, né, a parceria com a TOTS, né, que já mostrou que a empresa estava interessada, né, em abranger outras frentes, então a gente vê com bons olhos sim, porque a bolsa a gente sabe muito bem que tem momentos, né, de euforia e de caos ali que nem sempre dá para ficar só vivendo da bolsa. Legal, e as ações da B3, elas têm sofrido, né, nos últimos meses, né? Um relatório recente do Credit Suisse chegou a reduzir o preço-alvo dos papéis de R$ 22 para R$ 16, mantendo aí recomendação de compra. Como é que você avalia a tese de investimentos da empresa e as perspectivas para a B3? A gente vê que é bem positiva, tá? Acho que se resume, sem alongar muito, acho que o motivo todo da queda da B3, né? A gente via como uma empresa muito resiliente, tá? Em outros tempos, né? A gente via com uma ação muito defensiva, tá? Que acompanhava até o desempenho do mercado, mas muita gente ainda não entende por que ela caiu tanto, tá? Então, de fato, hoje que ela está no 12, 13 reais, algo assim, então, de fato, está muito aquém até do que ela estava no começo do ano. Então, é uma queda de fato, muito mais abrupta do que o índice. Eu vou até trazer para vocês qual é o ponto central. Tá? No segundo trimestre, né, a empresa tem todas as empresas têm processos judiciais, né, que tem uma certa probabilidade atribuída. Tá? Então, a B3, dessas empresas que tinha, né, tem um processo judicial lá de 1999, tá, que tinha, de fato, um valor muito elevado. Ela tinha, acho que, se não me engano, de 31 bilhões de reais, tá? De fato, um processo ali muito, muito oneroso para a empresa, caso venha a ocorrer, mas que tinha a probabilidade ali, se não me engano, acho que era de remota ou bem improvável, tá? No resultado. Mas que, na última revisão, teve uma atualização, né? Que nessa atualização, né, na escala de probabilidade, né, de remoto para provável ou pouco provável, né, ela avançou um pouco. Né? Então, o mercado já ficou um pouco mais com o pé atrás. Fala, poxa, se esse negócio, né, se esse processo de 30 bilhões, né, por mais que ainda seja improvável, né, já avançou, se está um pouco mais provável de acontecer, né, a gente vai ficar um pouco mais cauteloso com a empresa. Né? Então, o mercado já precifica essa cautela. Só que ainda assim, né, como é que a gente olha a B3? Né, se você for fazer a conta, tá, a queda da empresa no ano já tem mais de 30 bilhões de reais que ela perdeu. Então ela já foi muito além até do que aconteceria no valor da empresa caso esse processo viesse a perda, né? Então é importante citar dois pontos, né? O impacto negativo já foi até maior do que esse processo judicial que não ocorreu ainda e que a gente vê como um dos maiores prejudiciais, né, até ao desempenho da ação no ano. Lógico, não é único, né? A queda do mercado de renda variável também tem o seu valor ali, tem o seu ponto, tá, na queda da B3. O fato, né, dos IPOs não estarem tão aquecidos também pesa um pouco, mas sem dúvida o mercado já precificou muito além, tá, de tudo do que esses pontos têm de negativo na B3. Legal. Anderson, a gente queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes de mais nada, a gente gostaria que você deixasse a sua mensagem final, o espaço é seu. Pois, pessoal, agradeço, é muito bom sempre participar com vocês, né, trazer a informação para vocês, levar o conteúdo para a audiência. Eu queria deixar uma mensagem final para as pessoas, talvez, né, olhar um pouco mais o fundamento das empresas, né? A gente sempre fala, né, que quando você está olhando, comprando uma ação, você está se tornando sócio dela, né? Muitas vezes as pessoas, né, acabam comprando uma ação que muitas vezes não sabem nem o nome do CEO da empresa, né? É lógico que você saber o nome do CEO não vai, né, te trazer certeza de rentabilidade, mas assim, né, muitas vezes as pessoas têm uma visão diferente, né? Investimento é uma coisa séria, né? Você tem que buscar pessoas sérias, pessoas que trazem informação imparcial, como vocês também trazem, né? Então,
Eu acho que é bem interessante as pessoas sempre terem cautela na hora de investir, porque é uma coisa muito séria que pode levar a grandes perdas de caso não seja feito com disciplina, tá? E a segunda mensagem acho que é bem interessante em relação à temporada de resultados que deve se iniciar aí daqui a menos de 15 dias, né, resultados oficiais, né, não falo só das prévias, mas que é interessante as pessoas acompanharem, né, olharem bem no detalhe, né, procurarem boas empresas, né, e também ficarem de olho nesse ponto-chave que eu falei das margens, tá? Então as margens a gente acha que vai ser algo o diferenciador, tá, do desempenho das ações ali no dia seguinte após a divulgação. Tá certo, então. Valeu, Anderson. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde e volte sempre. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Valeu! É isso aí, gente. A gente acabou de falar com o Anderson Menezes, que é fundador e CEO da Alkin Research. A gente segue aqui também no BMC Stock. Eu separei uma informação aqui, antes de seguir aqui, que o diretor de regulação do Banco Central, o Otávio Damasio, ele afirmou que a consulta pública 78, que deve elevar as exigências de capital para as instituições de pagamento, pode ser finalizada nas próximas semanas e meses. Ela é acompanhada de perto pelo setor e está no centro da discussão sobre a assimetria regulatória que opõe fintechs e bancos tradicionais. O chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central, Ricardo Moura, que participou de outro painel nesse mesmo evento da Federação Brasileira de Bancos, né, a FEBRABAN, ontem, comentou que o objetivo é publicar a forma ou a norma até o fim do ano, mas reconheceu que a meta é agressiva. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, Damasio explicou que a consulta deve seguir 5 princípios básicos: o equilíbrio entre a regulação por atividade por entidade, segmentação e proporcionalidade regulatória, identificação e monitoração do chamado shadow banking, que são atividades paralelas ao sistema bancário, ainda não totalmente sob as regras regulatórias, manutenção do incentivo à inovação e concorrência e um timing adequado para que o sistema possa se adequar. Ele também falou sobre a consulta pública 80, que aprimora os procedimentos das exposições sujeitas a requerimento de capital mediante a abordagem padronizada. Segundo Damasio, a regra deve levar a uma expressiva redução nas exigências de capital no agregado, apesar de poder haver aí algum aumento em determinados segmentos. Só no segmento imobiliário, ele estima que vai haver uma redução nas exigências de capital de 5 bilhões de reais. O diretor do BC afirmou ainda que, em meio ao forte processo de digitalização pelo qual passa o sistema financeiro, as ações para prevenir e também mitigar incidentes cibernéticos devem ser redobrados. O presidente da FEBRABAN, o Isaac Sidney, afirmou que a segunda fase de Basileia III traz mudanças complexas, estruturais e sistêmicas e que está sendo tratada como um verdadeiro Big Bang pelo regulador e pelos bancos. Ele lembrou que desde o fim de 2020 foram pelo menos 10 consultas públicas realizadas pelo Banco Central. A gente segue aqui com o BMC Stock. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a Petrobras defendeu a atual política de preços de combustíveis, baseada no valor do barril de petróleo, do mercado internacional e do dólar. Quem traz as informações é novamente a participação de Sami Facuri. Fala, Sami. Fala, Daniel. O debate aconteceu em uma audiência virtual da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e também contou com representantes do governo, petroleiros e empresários de vários setores. Já os representantes dos caminhoneiros anunciaram tendência de nova greve a ser decidida em reunião nacional prevista para o dia 16, lá no Rio de Janeiro. O principal objetivo era encontrar soluções para os constantes reajustes dos preços de derivados de petróleo e, apesar de muitas críticas à chamada política de paridade internacional, em vigor desde o governo do Michel Temer, o gerente geral de comercialização no mercado interno da Petrobras disse que a PPI garante o pleno abastecimento ao país. De janeiro a setembro deste ano, os preços de revenda registraram aumentos de 28% no diesel, 32% na gasolina e 27% no GLP, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do INEP. O INEP.
Tá certo, obrigado então, Sami, pelas informações. Bom, antes de trazer as análises do Alex André, vamos de mapa do calor, né, Hanna? Vamos saber como é que está a situação nesse momento. Estou abrindo aqui, vou pedir até para a produção compartilhar a tela aqui do Profit Pro da Nelogica para a gente olhar como é que está a situação nessa quinta-feira, metade, né, já quase da quinta-feira. Bom, o índice Bovespa está caindo 0,42%, está agora aos 112.972 pontos. O índice que abriu aos 113.456 pontos, perdeu os 113 mil e agora segue até se recuperando. Eu dei uma olhada agora há pouco, ele estava aos 112.700 e pouquinho, está subindo um pouco o índice, a gente vai monitorando por aqui. Já aqui no nosso mapa de calor, maior parte dos setores, né, tudo no vermelho, estão caindo, né, no pregão de hoje, com destaque aqui para o pessoal do setor de varejo. Tá todo mundo quase aqui caindo. Grupo Soma recuando 3,44%. A Mer3, antiga B2W, caindo 3,19%. Quem mais está caindo aqui do setor? Via Varejo também. Antiga Via Varejo, na verdade, Via 3, caindo 2,50%. Lame 4 também figura entre as baixas, recuando 2,55%. E o setor de educação também, a gente vê que Cogna está caindo 2,61% e Dux caindo 2,57% também. A gente vê também, eu estou vendo aqui setor também de construção, Cyrela e Ezetec também, né, estão entre as maiores baixas de hoje. Cyrela caindo 3,02% e Ezetec recuando, beirando aí os 3%. Multiplan também está caindo 2%, BR Malls recuando 1,86%, Pão de Açúcar também está caindo, né, baixa de 1,74%, Fleury também caindo, os bancos figuram também entre as maiores baixas de hoje, Itaúsa recuando 1,62%, Itaú também recuando 1,16%. E por hora a situação nesse momento, né, agora 1h30 da tarde, é isso, a maior parte dos setores, né, Embraer também figura entre as maiores baixas, a maior parte dos setores está caindo. Entre as maiores altas, eu destaco aqui Prio 3, que sobe 3,49%, seguido pela Marfrig, que sobe também 2,92%, Banco Pan tem ganhos acima dos 2% também, Gerdau sobe 2,42%, Banco Inter sobe 1,82%, tanto BID11 quanto BID4. E por hora é essa situação aqui. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, como é que tá? Eu abri agora a página para a gente dar uma olhada no dólar. O dólar tá estável até o momento, né? Caindo, na verdade, 0,08%, sendo comercializado a R$ 5,50. Já o barril do petróleo segue subindo. O petróleo Brent sobe 0,83%, sendo vendido a $83 o barril. E o petróleo WTI também sobe 0,73%. E é vendido a $81 o barril, Dani. A gente aproveita então para já chamar as análises do Alex André, que hoje traz os gráficos com os próximos balanços das empresas lá no país norte-americano. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, aqui no BMC Stock, sempre separamos os 10 principais gráficos, né? E hoje não vai ser diferente, vamos falar sempre dos principais pontos da economia, vou focar principalmente na temporada de balanço, qual que é a expectativa das companhias, né, americanas, representando resultados, inclusive ontem vimos resultados, né, JP Morgan até surpreendendo positivamente o mercado. Qual deve ser a expectativa daqui para frente, 2022, como que o mercado está enxergando também a questão do tapering, de juros, toda a perspectiva global, para auxiliar, claro, você, investidor, na melhor tomada de decisão dos seus investimentos, tá bom? Então, vamos colocar aqui o primeiro gráfico do dia, né? A gente tem aqui um gráfico bem interessante da economia americana, essa linha azul, a gente consegue entender aqui, né, o GDP, ou seja, o PIB dos Estados Unidos, né, uma estimativa, né, a partir do terceiro trimestre, né, desse ano. E também essa linha branca você consegue ver, né, o earnings, né, o crescimento de earnings, a estimativa de crescimento de lucro do S&P 500, né, que esse gráfico traduz claramente, né, que os Estados Unidos, em relação ao PIB, né, conseguiu recuperar das poucas economias, né, que são desenvolvidas. Quando a gente pega Europa e Estados Unidos, né, Estados Unidos conseguiu retomar, né, o ritmo de crescimento pré-Covid e agora com essa questão de preocupação até mesmo
nessa preocupação referente ao estagflação, ou seja, o baixo crescimento da economia e a alta de inflação, inclusive até saiu os dados do CPI, né, que também a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né, ou seja, a inflação do consumidor americano, que também preocupou, né, ou seja, subiu ali em torno de 0,4%, está falando de 5,4% ao ano, né, ou seja, até agora no momento, e isso traz uma relação de um baixo crescimento econômico dos Estados Unidos, né, olhando não só para trás, né, para trás a gente viu uma figura de recuperação, né, ou seja, de um crescimento, mas olhando daqui para frente, à medida também que as empresas, né, principalmente da S&P 500, que também puxa, né, a bolsa de forma geral, quando a gente consegue entender que as economias, até mesmo dos próprios americanos, está atrelado, né, ao investimento, né, na bolsa, ou seja, a maior parte está pegando aqui em torno de 45%, né, das reservas do wealth, né, dos americanos está relacionado na bolsa, e o S&P 500 colabora nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é uma grande proxy disso. Se a gente coloca aqui, né, que a relação das companhias, o earnings, ou seja, o lucro das companhias conseguem, né, ter uma estimativa de crescimento, inclusive JP Morgan foi uma proxy disso, ou seja, superando as expectativas do mercado, à medida que tem também uma relação que o PIB pode melhorar, né, ou seja, essa questão de estagflação pode até mesmo, né, se arrefecer, né, no curtíssimo prazo. É isso que a gente está observando até hoje, no momento, à medida que o calendário de balanço vira a principal, né, protagonismo, né, ou seja, no cenário macro global, à medida, né, que talvez a economia dos Estados Unidos não caia tanto, né, com essa preocupação de estagflação, fica um pouco mais arrefecida, até mesmo puxando-se, né, pela relação das companhias dos Estados Unidos apresentando bons resultados. Tá? Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o setor de tecnologia, né, muito interessante. Agora a gente vai falar para o setor de tecnologia da Europa, né, esse índice, né, Stoxx 600, a gente tem nessa linha branca o Stoxx 600 tecnológico, né, ou seja, de tecnologia, e Stoxx 600, né, ou seja, o índice Stoxx 600 aqui nessa linha branca, o que separa o mesmo índice, só que esse índice é de tecnologia do Stoxx 600, ou seja, de empresas de tecnologia. O que a gente consegue ter aqui uma relação, né, que as empresas de tecnologia sempre autoperformaram, né, esse gráfico aqui é de 2021, não é uma janela grande, a janela desse ano, né, desde janeiro, mas o que traduz aqui que são pouquíssimos momentos, somente em maio e ali no começo de março ali, que, né, underperformou, mas na maior parte do tempo outperformou, ou seja, andou mais do que o próprio índice. E também a gente consegue entender, né, que tem uma leitura também positiva em relação, né, aos meses anteriores, dos últimos anos, e também mesmo que esse desafio da cadeia logística global, a cadeia de supply, tanto a questão de chips, ontem eu estava falando em relação dos gráficos, né, sobre o desafio das entregas de iPhones, né, ou seja, pela própria Apple, né, gigante, né, uma companhia com mais de 2,5 trilhões de dólares de market cap, tem esse desafio de entregas, né, de 10 milhões de iPhones, né, adicionais, então tem toda essa questão de dificuldade. Se a major, ou seja, se a maior tem a dificuldade, imagina outras companhias. Mas aqui a gente observa, né, que a companhia, né, desde setembro, a gente consegue observar que tem uma recuperação. Né, a gente conseguiu ver uma queda muito forte, né, de agosto ali até o final de setembro, mas agora a gente consegue observar uma reversão de tendência e observando uma alta das companhias por lá, à medida até mesmo que os valuations, né, uma das grandes explicações dos investidores, que olhando para frente, né, tem muitas perspectivas positivas à medida que os valuations foram muito descontados. A gente não fala só da Europa, mas principalmente também na China, né, que também foi muito impactado, mas também tem uma relação, né, que a gente pode dizer regional, né, uma perspectiva do governo chinês em relação a essa interferência para as empresas de tecnologia chinesas. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco da inflação, né, nos Estados Unidos, acho que, e também na China, que é um fator bem interessante. Esse gráfico aqui a gente fala principalmente da China, né, quando a gente pega aqui em relação, né, ao preço do consumidor, né, o core do CPI, ou seja, o core ali da inflação, né, excluindo comida e energia, né, nessa linha aqui, né, a azul, e essa linha aqui roxa, você consegue ver, né, o índice, né, do produtor, né, o preço ao produtor. Você consegue entender que claramente esse gráfico, né, se você não conseguir entender de uma vez só, você consegue entender claramente uma janela que é de 2015 a 2019 e agora daqui para frente, né? Lembrando que a gente está de janela desde 95 a 99, anos 2000 a 2004, 2005 a 2009 e agora a gente chega aqui numa janela, né, de 2020 a 2024. O que tudo indica aqui, uma relação do preço do produtor, né, tendo uma alta muito forte, mas a gente não conseguiu observar o preço do consumidor e nem o core CPI acompanhando o mesmo movimento. Lembrando, se a gente observar as últimas janelas, tá? A fotografia foi claramente quase a mesma, né? Se a gente pegar a janela de 2010 a 2014, o mesmo movimento, 2005 a 2009 e dos anos 2000 ao ano 2004, tá? Então essa leitura que o mercado espera, né, que a questão da inflação ao consumidor, né, principalmente na China, tende-se a acompanhar, né, ainda não andou tanto quanto o mercado esperava, principalmente quando a gente pega, né, todo esse preço ao produtor que vai ser repassado, né, ao consumidor e essa expectativa, né, tanto de inflação por lá,
ainda, né, não acompanhou esse movimento. Quando a gente pega aqui o preço ao consumidor, que é essa linha branca, está até em queda, e ao contrário do preço ao produtor. Então isso que o mercado espera, né, também tem claramente alguns fatores, né, dentro desse núcleo do CPI que vale a pena ser estudado, mesmo tirando comida e energia, por isso que a gente consegue entender que ao mesmo tempo, se a gente imputasse comida e energia, a gente conseguia ver claramente ia ter uma ascensão aqui, mas tirando esses outliers, né, que são fatores ali que tem uma alta muito expressiva, que está acontecendo no mundo todo, então acho que esse gráfico ele consegue traduzir muito bem isso, tirando esses fatores, né, que tenha uma alta ali como um outlier para não ter uma disparidade grande no gráfico, né. Aqui a gente está falando na questão dos Estados Unidos, né, voltando aos Estados Unidos, a gente tem aqui o índice do S&P 500 e o índice de confiança, né, do consumidor medido pelo Conference Board, que é um índice que a gente sempre acompanha aqui na BMC News também. O que indica, né? Bolsa, claramente, a gente já conversou aqui nas últimas edições do BMC Stock. É expectativa de lucro, também expectativa de confiança, né? Tanto para o consumidor, né? Ou seja, para a economia real, né, andar, ou seja, para os negócios, né, as empresas crescerem, contratarem pessoas, tudo isso precisa de ter confiança, né? E angariar a confiança, ou seja, ter uma expectativa de confiança sólida, realmente precisa de um ambiente de negócio muito mais favorável. Nos Estados Unidos agora, com essa retomada, né, dos negócios, a gente está observando muito isso, as companhias, né, de retomada, né, observando uma alta, inclusive até saiu o resultado também da Delta Airlines, né, que é uma companhia também aérea também, que tem esse movimento de volta, né, de retomada, também apresentando resultados positivos, já representando até lucro, e toda essa conjuntura, né, que eu estou falando em relação à expectativa de confiança, isso colabora, que esse gráfico é desde 2004, que a confiança do consumidor está muito atrelado às ações do S&P 500, tá? Então a gente tem aqui, quando a confiança do consumidor caiu de uma forma muito forte em 2008, 2009, que é a crise de 2008, né, a crise das hipotecas, né, dos CDOs, depois apresentando uma alta muito forte, né, a Bolsa também acompanhando. E a gente consegue observar uma alta correlação aqui. O que está apresentando agora? Claramente, expectativa, né, do consumidor caindo de uma forma mais forte, né, e o S&P 500 caindo também, mas não na mesma proporção. Então o que o mercado espera é que o S&P 500 acompanhe, né, esse indicador aqui, né, do consumidor, ou seja, que tenha altas e tenha quedas, né, maiores, e principalmente qual que é o racional? A questão do tapering, né, ou seja, a parada de estímulos. Isso vai fazer claramente, né, o trade, né, da volta dos juros, ou seja, os juros nos Estados Unidos volta a subir. A gente observar lá atrás, a gente conseguiu observar na mesma leitura, quando a gente observa lá em 1980, né, no Paul Volcker, né, quando o juros dos Estados Unidos chegou a subir ali a 2%, né, para claramente ali ter um impacto da inflação. E agora, claro, não vou dizer que os economistas não dizem que vai ser a mesma velocidade, mas sim, o próprio Banco Central, né, e os próprios economistas já estimam nessa questão. Agora não sabe quando, né, mas a maior parte dos economistas e analistas dizem que será, né, no mês de novembro, daqui para frente, essa parada gradual de parada de estímulo. A gente está falando de estímulo de 120 bilhões, né, de dólares, que esse estímulo que impulsionou muito o wealth das famílias americanas e claramente impulsionou a Bolsa S&P 500, que também esse era o estímulo por lá. Lembrando, o S&P 500 também é uma grande proxy, uma grande dependência da economia do crescimento dos Estados Unidos. Tá? Agora, nesse gráfico aqui, a gente vai falar da questão do PMI global, né, com sentimento econômico, né, do CIT. E esse gráfico colabora com o gráfico anterior que eu acabei de falar. Então, em poucas linhas, a gente consegue observar o PMI global caindo. Né? Por que o PMI global está caindo? A gente fala global PMI, a gente está falando de PMI de manufatura, PMI de serviço, né? PMI composto. Claramente, o que compõe isso? Estados Unidos, China e Europa. China está desacelerando, né? Uma questão de real estate, questão geral, né? Déficit, a gente vê aqui uma questão de queda também, não só de produtividade, né? Ou seja, queda também em relação a todos os fundamentos, né, macroeconômicos por lá. Os Estados Unidos por hora em relação ao desafio do tapering. Europa também com desafio, né, de energia muito forte por lá, que também pressiona a questão de inflação e toda a cadeia de supply. Tudo isso, as grandes economias, né, quando a gente pega aqui as economias desenvolvidas, caindo o seu PMI, né, tendo uma queda muito forte, e ao mesmo tempo a gente consegue observar, né, a questão do sentimento econômico, né, do CIT, já se provando isso, né, ou seja, já adiantando, né, já antecipando os movimentos. Então a gente consegue observar que historicamente, esse gráfico desde 2006, esse movimento se acompanha. Mas o PIB, né, o PMI, né, para falar mais correto aqui, o PMI não acompanhou esse movimento. O PMI ainda está no patamar de expansão na casa de 56. E o que o mercado espera é que o PMI fique na casa de 50 ou até mesmo no índice de retração. Né? Lembrando que acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração. Então o mercado espera que fique na casa de 50 ou até na casa de 49, né, ou até mesmo chegue na casa de 48, 47 pontos, que já no índice de retração. Lembrando que
que o índice também é bem correlacionado, né, com o PMI global, esse índice do Citibank, né, de surpresa econômica, tá? Aqui a gente vai começar a falar rapidamente sobre a questão, né, do bottom-up, né, de EPS, né, ou seja, de lucro por ação das principais companhias. O atual, agora, a estimativa para o mercado, essas linhas aqui, ou seja, essas barras são os próximos trimestres que são esperados do S&P 500, ou seja, o lucro por ação das principais companhias. A gente pega todo o lucro e divide pelo número de ações das companhias, a gente consegue saber o lucro por ação. O mercado espera no terceiro trimestre 48,93 de dólares. Lembrando, pessoal, que a gente está falando do segundo trimestre aqui, 52 dólares, 52,80 cents, né? Ou seja, quase 53 dólares o IPS atual. Lembrando que esses 53 dólares, né, de IPS vai ser acima do que é esperado no terceiro, que é 49, no quarto, que seria 51, e no primeiro trimestre do ano que vem, que é 51 dólares. Ou seja, o segundo trimestre que já passou será mais forte do que esses três. E para superar o mercado, para trazer uma expectativa muito mais forte, como a gente viu do JP Morgan, das principais companhias, e hoje também está sendo divulgado os resultados de outros bancos, como Morgan Stanley e outros bancos, outras companhias do setor, para realmente angariar essa expectativa que vai superar as estimativas do mercado, a gente tem que observar que o terceiro trimestre tem que reportar em torno de 54 dólares por ação, né? Ou seja, não 49 como essa expectativa do mercado, ou seja, tem que chegar a 54 dólares para dar para os investidores uma confiança que o quarto trimestre de 2022 os números continuem sendo melhores. Se não, 2022 os números ainda vão continuar baixos, né? Apesar que a gente está falando de uma recuperação a partir ali do terceiro trimestre até quarto trimestre do ano que vem, que seria em torno de 56, 57 dólares a estimativa de IPS nos Estados Unidos, tá? Lembrando que esse gráfico aqui do JP Morgan, tá? Usando os dados da FactSet, tá? Se a gente está falando que a estimativa de lucro do S&P 500 vai cair, né? Ou seja, deva cair, né? A expectativa que pode chegar uma queda. Quais são as principais companhias do índice? A gente está falando de Apple, Amazon, Google, e são essas companhias que podem cair, né? Projetando para o quarto trimestre, né? Lembrando aqui para frente, né? Quarter to quarter, ou seja, projetando, né, trimestre por trimestre quedas de earnings por ação, né? O IPS aqui. Então o mercado esperando as Big Fives, né? Ou seja, as com queda de lucro. Lembrando que a Microsoft está com a menor projeção de queda, com 5% de IPS. A Google, Alphabet, né, na casa de 10%. Facebook já atingindo na casa de 15%. A Apple também na casa ali de próximo de menos 10% de queda de IPS. Mas a Amazon, olha que interessante. A Amazon com maior projeção de queda, tá? A gente está falando aqui na casa de 35%, 40% de queda de IPS para os próximos trimestres, tá? Então, um ponto de atenção, os principais pontos, que ou seja, a gente está falando aqui também da retomada de juros, se os juros sobem, essas empresas de capital intensivo também sofrem, tá? Essa questão de efeito de yield, inclusive até o título desse gráfico, a gente falando aqui que, caso, né, os bonds, né, os yields dos bonds, né, título de tesouro americano, a Treasury de 10 anos, né, que é o principal proxy, subir, a gente consegue ver, né, que o Russell 2000, né, que é o índice Small Cap dos Estados Unidos, outperforma, né, ou seja, performa mais que o índice Nasdaq. A gente tem essa linha branca, que é como se fosse um long short, né? Russell 2000 versus o Nasdaq 100, né, ou seja, o índice Nasdaq, ou seja, um contra o outro. A gente consegue ver nessa janela, junto com essa linha azul, que é o título de tesouro de 10 anos dos Estados Unidos. Essa janela aqui que foi destacada, ou seja, o título de tesouro de 10 anos está performando mais que o Russell 2000 comparado com o Nasdaq. Se a gente observar agora uma retomada de juros, né, esse ratio subir ainda mais, qual que é a leitura? O que significa esse gráfico? Que, de acordo com os economistas, de acordo com a Bloomberg, né, que o Russell 2000, as small caps dos Estados Unidos podem subir ainda mais à medida que as empresas de tecnologia, pela Nasdaq, vão ser prejudicadas pelo aumento dos yields, né, pelos bonds, né, das treasuries, e vai favorecer as small caps, até mesmo algumas companhias de retomada. Então, de acordo com esse gráfico, a gente consegue ver desde 2018, o Russell 2000 performando título de tesouro de 10 anos dos Estados Unidos desde 2018. A gente consegue ver nessa janela de 2020, consegue também ver nessa janela de 2019 e também num período de tempo de 2018. Somente título de tesouro de 10 anos performou mais, até mesmo que esse Russell 2000 versus Nasdaq, somente na janela de 2018 e também aqui no período de 2021, numa janela entre maio ali, setembro, e agora, né, chegando outubro ali, e também projetando para novembro, final do ano, essa expectativa ali que abre esse, né, um gap, ou seja, abre aquela boca de jacaré que os economistas dizem que pode se fechar, e até mesmo, né, esse ratio, né, essa linha branca pode superar o título de tesouro de 10 anos. Ou seja, significa que as empresas small caps podem andar mais que as empresas de tecnologia, de acordo com esse gráfico aqui da Bloomberg, tá? Agora esse gráfico é interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura dos bancos centrais, né? Lembrando, Brasil foi um dos países que mais cortaram juros, né? A gente chegou a 2% de Selic, né?
Para quem lembra, agora a gente está subindo juros, né? Inclusive tem até uma perspectiva de aumento de juros para angariar a expectativa de inflação, ou seja, a inflação chegar na meta. Então o Brasil foi o país que mais subiu, está falando de 400 basis points, né, de aumento de juros, né? Teve um aumento significativo. Aqui a gente está falando de emerging markets, né? Rússia foi o segundo país, Peru, República Tcheca, né? Hungria, Chile, Turquia. Lembrando que teve um movimento também do Erdogan, né? O presidente turco também sobre o Banco Central. Lembrando que o Banco Central lá não é independente, então por isso que tem esse movimento também que tem que ficar atento. México, Polônia, Colômbia e também tem muitos países aqui, né? Noruega, Nova Zelândia, Coreia, mas lembrando, o Brasil é um dos países que mais subiram juros no mundo, tá? Quando a gente fala aqui, principalmente nos mercados emergentes, 400 basis points, tá? Quando a gente compara aqui emerging markets comparado com o G10, ou seja, as 10 maiores economias do mundo, tá? Agora a gente fala aqui de market cap, eu acho que é bem interessante, esse gráfico não é uma grande novidade, todo mundo sabe, né? O market cap dos Estados Unidos, ou seja, as empresas, a capitalização de mercado das empresas dos Estados Unidos, né, de ações dos Estados Unidos, somam-se 47,7 trilhões de dólares. É legal esse número, é surpreendente, sim, mas se a gente pegar o mercado de real estate chinês, a gente está falando na ordem ali, é aproximadamente 60 trilhões de dólares, um mercado muito maior até mesmo que o mercado de ações dos Estados Unidos, que é o maior mercado global. A China, por hora, tem 14,7 trilhões de dólares, tá? De GDP, ou seja, de PIB. Isso que é interessante. A gente fala aqui que 20 trilhões de dólares, né, é o PIB dos Estados Unidos, né? 14 trilhões de dólares é o PIB da China, lembrando que 60 trilhões de dólares é o mercado de real estate chinês. E 60% de toda a economia dos chineses, né, do wealth dos chineses, estão em real estate. Por isso que tem essa preocupação muito grande com a economia da China, essa desaceleração por lá, tá? Lembrando que a gente está falando aqui no total do Japão, Alemanha, Reino Unido, né, contando Estados Unidos e China, a gente está falando ali, né, um pouco mais ali de 47 trilhões de dólares de GDP, que é aproximadamente toda a soma, né, de PIB, né, desses 5 principais países. Lembrando que a maior economia do mundo, Estados Unidos, né, junto com a China, se equipara-se, né, com o market cap das empresas dos Estados Unidos, 47,7 trilhões. Então aqui é um dado bem curioso. Tá bom? Então esses são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, sempre para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Perfeito, a gente acompanhou aí o Alex André trazendo muita informação aqui com os gráficos. E agora a gente aproveita para falar mais uma vez como é que está o mercado, atualizar você que está nos acompanhando agora. Vou pedir para a nossa produção querida e amada compartilhar a tela. Olha só, ela está aí. Estava dando uma olhada aqui no Ibovespa. Há uns segundinhos atrás tinha recuperado os 113 mil pontos, mesmo ainda em queda, né? E agora ele perdeu, né, a marca dos 113 mil pontos. Está agora aos 112.984 pontos. Lembrando mais uma vez que ele abriu aos 113.456 pontos, chegou aí à máxima de 113.881 pontos e agora está caindo de novo. O índice está trabalhando aí para recuperar esses 113 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente vê que a maior parte dos setores estão caindo também, seguindo a queda da Bolsa. Com destaque aqui para o setor de varejo, né? Grupo Soma está recuando 3,44%, Amer 3, antiga B2W, caindo 3,19%, Lame 4 também cai 2,72%. Já Via também, ó, antiga Via Varejo, cai 2,44%. O setor de educação também, Cogna está caindo 2,54%, assim como o Edux, que está beirando os 3%. De queda, a gente vê os shoppings também figurando entre as maiores baixas do dia. Multiplan caindo 1,66%. Iguatemi também está recuando 2,24%. Quem mais está caindo aqui? Ó, Suzano Papel recuando 2,55%. BIF 3 cai 2,72%. Cash 3, Médios, que também esteve nos últimos dias aqui conversando no BMC Business. Médios também está caindo. Deixa eu ver como é que está a cotação de Médios nesse momento. Olha só, caindo 2,21%. Magazine Luiza também do setor de varejo cai 2,7% e as construtoras também figuram entre as baixas. MRV está caindo 1,85%. Eu olhei agora há pouco e a Cyrela também estava caindo. Não estou achando ela agora, mas estava também entre as maiores baixas do dia. CVC, a gente falou de CVC, né, hoje em relação ao ataque, né,
a operadora de viagens, que chegou a anunciar que está retomando aí as atividades nessa quinta-feira, depois do ataque cibernético que sofreu no último dia 2 de outubro. CVC, então, né, mesmo assim está caindo 1,44%, e os bancos também estão entre as maiores baixas desse pregão de quinta-feira. Deixa eu dar mais um destaque aqui. É tanta empresa caindo, chega, fica até pequena a tela, né, Daniel, da gente olhar, mas a gente vai atualizando todo mundo aqui. Embraer, também do setor de viagens, cai 1,18%. Apvida, que a gente falou agora há pouco, também cai 1,16%. Lojas Renner, também do setor de varejo, cai 1,50%. E, portanto, né, até o momento é isso. Falei de shoppings agora há pouco. JHSF também recua 0,98%. Multiplan também recua 1,51%. Já entre as maiores altas, a gente tem destaque aqui para Prio 3, que está recuando 3,38%, PetroRio, e Marfrig também está recuando, né? O frigorífico recua 3,22%, seguido pelo Banco Pan, que cai 2,77%, Gerdau cai não, gente, está subindo 2,42%. Quem mais? Os bancos também, né? BID11 e BID4, ambos subindo aí mais de 1,5%. Uzi Minas sobe 0,86%, TOTUS sobe 0,78%, Qualicorp também sobe 0,68%. E as aéreas aqui, entre as aéreas, eu só consigo ver não, tem Gol e tem Azul também, que estão entre as maiores altas. A Gol está subindo 0,20%, ainda está tímido o balanço de hoje, né, da companhia aérea Gol. A Azul também sobe 0,36%. Deixa eu dar uma olhada no mercado lá fora, rapidinho, para a gente olhar como é que está o dólar nesse momento. Rapidinho, a gente atualiza para mostrar em tempo real. O dólar está recuando 0,21%, ainda estável, né, operando na casa dos R$ 5,50, Daniel. É isso aí, Hanna. Antes de dar continuidade aqui ao que a gente já tinha programado, eu separei duas informações aqui que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que as criptomoedas têm valor. Podem ser usadas como método de pagamento, mas não está convencido de que possam substituir o dólar nas negociações de petróleo. As declarações foram feitas em entrevista à emissora americana CNBC. Segundo o presidente russo, abre aspas, elas podem existir como meios de pagamento, mas acho que é muito cedo para falar sobre comércio de petróleo em criptomoeda. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, sugeriu recentemente que o país poderia abandonar os contratos de petróleo, denominados em dólar, se os Estados Unidos continuarem impondo sanções econômicas contra Moscou. Questionado sobre a possibilidade de usar as criptomoedas como alternativa ao dólar, Putin disse que as moedas digitais têm valor, mas que não acreditava que elas pudessem ser usadas no comércio de petróleo. Além disso, o presidente russo citou o grande consumo de energia da mineração de criptomoedas como um obstáculo para o seu potencial uso mais amplo. Putin aproveitou a entrevista para questionar a estratégia dos Estados Unidos de usar o dólar como instrumento de sanção econômica contra outros países. Para ele, a medida é um erro que força outros governos a usarem outras moedas para realizar suas transações. Perfeito. Outra informação, rapidamente, Ana, é que o CAD, a Superintendência Geral do CAD, aprovou sem restrições a aquisição de 100% da Tower Brasil Petróleo pela Rodóio, distribuidora de combustível. A decisão está publicada no Diário Oficial da União. O Grupo Rodóio, ele explicou ao CAD que a operação se trata de decisão estratégica para expandir suas atividades de distribuição de combustíveis para novas regiões do país. Hoje, a empresa atua nos estados da região sul e com o negócio também vai atuar também nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Essa informação você encontra no nosso portal bmcnews.com.br. Hanna. Perfeito, Dani. E uma informação agora da Braskem Idesa, que vai captar até $1,5 bilhão
para melhorar o perfil de dívida. A Braskem, né, informou que a operação da petroquímica brasileira no México fará captação que pode chegar a esse montante. E essa captação deve ser composta pela emissão de títulos de dívidas, né, os bonds, no valor de 750 milhões de dólares e chega aí até 1 bilhão com vencimento entre 2032 e 600 milhões de dólares em crédito, junto a um grupo de bancos com vencimento em 5 dias. A ideia inicial de retorno dos bonds que estão relacionados a compromissos de sustentabilidade é de taxa ao redor de 7,5%. A empresa se compromete a reduzir em 15% as suas emissões de gases de efeito estufa até 2028, tendo como base a emissão de títulos, as emissões, na verdade, de 2017. O não cumprimento dessa meta eleva o juro pago pelos títulos em 37,5 pontos base. Os recursos devem ser usados para o pagamento de um total de 1 bilhão e 300 milhões de dólares relacionados a uma linha de financiamento de projeto. Até abrir aqui para dar uma olhada, a Braskem, né, forte queda hoje, queda de mais de 2%, consigo olhar aqui, com o papel sendo comercializado a R$ 57,49. E Dani, em um novo parecer encaminhado ao CAD, a Ouro Verde do segmento de terceirização de frotas voltou a demonstrar com preocupação com os possíveis impactos da incorporação da Unidas pela Localiza. O negócio entre as duas maiores, as maiores locadoras do país está sob avaliação do órgão antitrust. No parecer enviado, a empresa afirma que a operação pode ser incondicionalmente impugnada, apontando prejuízos recorrenciais diante da incorporação que vai unir as duas maiores locadoras de automóveis do país. A Ouro Verde, quarta maior, foi adquirida em 2019 pela investidora global Brookfield. A constatação vai na mesma direção do que disse a Movida, né, a terceira maior locadora do país, em um parecer encaminhado ao CAD no mês de agosto. Segundo a locadora, a Localiza e a Unidas são as rivais mais próximas e de menor preço de mercado nacional, que varia entre 11% e 14% menor do que a Movida. Já a Localiza também enviou o parecer ao órgão, mas sinalizando estar de acordo com a avaliação da Superintendência Geral do CAD, que deu aval para a incorporação mediante alguns remédios, Daniel. É isso aí, Hanna. E a Câmara dos Deputados aprovou por 392 votos a favor e 71 contrários o projeto de lei do governo para mudar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O texto promete diminuir a volatilidade dos preços e deve reduzir o custo da gasolina, do etanol e do diesel em 2022. Vamos ver os detalhes na reportagem. Após a aprovação do texto base com 392 votos favoráveis, os deputados rejeitaram as 5 emendas apresentadas pelos partidos de oposição. Agora, o texto segue para análise do Senado Federal, onde governadores devem reforçar a ofensiva para tentar alterar pontos da proposta. O projeto foi defendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje, o ICMS é um percentual entre 25% e 34% aplicado sobre o preço de venda de cada combustível, calculado pelos estados a cada 15 dias. Com um aumento nos valores praticados pela Petrobras, estatal que é controlada pelo governo, subiu também a arrecadação do ICMS. Além disso, será cobrado um valor fixo por litro, como ocorre com o PIS/COFINS do governo federal desde 2004. Esse valor do ICMS seria definido por estado e vai valer por 12 meses, tendo como teto os valores medidos na pesquisa. Para 2023, contudo, o alto preço de venda dos combustíveis em 2021, que chegou a R$ 7,00 para a gasolina, entraria na conta para definir o valor de referência do ICMS, o que definiria um aumento mais expressivo. Se o dólar e o barril do petróleo recuarem até lá, ou se um novo governo determinar uma mudança na política de preços da Petrobras e forçar a redução do valor, o tributo se manteria artificialmente mais elevado, aumentando o custo dos combustíveis. É isso aí, 2h02 pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho começa o BMC Market. Paula Moraes já está se preparando
junto com Alan Gani e também o professor Alexandre Cabral. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo, trazendo aí esse debate da tarde que a gente costuma fazer todos os dias. Hoje tem muita coisa para a gente conversar. Uma informação que a gente falou aqui na BMC um pouco mais cedo, mas com a informação completa você acessa lá no nosso portal bmcnews.com.br, que a empresa de turismo CVC, ela informou ter retomado as suas operações nesta quinta-feira após ter sido vítima de um ataque cibernético. De acordo com a empresa, a companhia reforça que até o momento não foi constatado vazamento de dados. Citando aí informações de clientes, fornecedores, franqueados e agentes, agentes de viagens. O site da CVC Corp, dona de algumas marcas, entre elas a CVC, sofreu no início do mês um ataque cibernético e após o ocorrido a empresa teve que acionar protocolos de segurança. Assim, o site da companhia, que tem como endereço cvccorp.com.br, não estava acessível. No entanto, o site da operadora de turismo CVC funcionava normalmente, porém trazia um aviso sobre o ataque sofrido. De acordo com o comunicado no site, foram acionados os protocolos de segurança e a empresa está atuando para mitigar os efeitos possíveis da invasão. Mesmo com o ataque sofrido, a CVC confirmou o embarque de clientes com viagens marcadas e as reservas confirmadas não foram impactadas, mas a central de atendimento ainda estava temporariamente indisponível. A informação você confere no nosso portal bmcnews.com.br. Agora tem informação, Hanna Beltrão. Pois é, Dani, tem informação aqui do setor de saúde, a Cora Saúde, né, que os papéis da Cora Saúde recuam mais de 1% negociados a R$ 7,16 após a informação de que a empresa estuda fazer uma nova oferta de ações para financiar a expansão da sua rede de hospitais. O diretor financeiro da empresa, Flávio De Luigi, disse ao jornal Valor que a capitalização pode acontecer já no próximo ano se a empresa enxergar boas oportunidades de investimentos. Vamos dar uma olhada então, Daniel, como é que tá nesse momento os papéis? Ó, tá vendo? O Profit me trollando, mas a gente consegue dar uma olhada aqui. Como é que está no... Opa, abriu aqui. Vamos lá, o mapa na tela. Pois é, o mapa na tela, vou pedir para a nossa produção amada colocar o mapa na tela, olha só. Cora Saúde que está recuando 1,52% no pregão de hoje, mas e que vem de na verdade está caindo, né? Veio recuperando bastante, chegou lá no finalzinho de setembro, chegou aí a marca dos R$ 8,48. Cada ativo caiu bastante, chegou a cair muito aqui no dia 6 de outubro, chegando a custar R$ 6,24, veio recuperando bastante ao longo, né, desses 14 dias aí do mês, né, veio recuperando bastante e agora o papel de Cora Saúde está a R$ 7,14. A gente vai acompanhando aqui, né, o Dani? Legal, Hanna, ainda tem uma recomendação aqui, eu tô vendo o pessoal já mandando pergunta aqui pro BMC Market, o Gani já tá aqui, tá, Peter Santana? Ele tá perguntando aqui, queria deixar já uma pergunta pro Gani e pro Cabral, vamos ver novamente o dólar e ou a gasolina R$ 3,50? O Gani já até assustou aqui no estúdio, daqui a pouco ele responde então essa pergunta do Peter Santana. Mas a gente dando segmento também, algumas recomendações então. O Bank of America, ele reitera a recomendação neutra para Iguatemi com preço-alvo a R$ 44,00. Reestruturação societária aprovada ontem pela empresa é positiva, apesar do cenário incerto para o setor, diz o banco. O Bradesco BBI eleva o preço-alvo de CBA de R$ 19,00 para R$ 21,00, reiterando recomendação de compra. Para o banco, os fundamentos para o mercado de alumínio estão cada vez mais favoráveis. O BTG
também manteve recomendação de compra para EDP com preço-alvo a R$ 23,00. Para o banco, a empresa continua em recuperação após prévia operacional do terceiro trimestre, que mostrou crescimento de volume de 4,2% na comparação com o mesmo período de 2020. E o Credit Suisse reiterou aí a recomendação neutra para a Cyrela, com preço-alvo a R$ 25,00. Apesar dos lançamentos fortes no terceiro trimestre, 29% acima das projeções do banco, as vendas apresentaram desaceleração. E agora tem informação importante, a Hanna traz pra gente agora. Fala, Hanna. Pois é, Daniel, tem informação aqui em relação ao MST, que confirmou a invasão à sede da AproSoja Brasil e a Abramilho em ação simbólica, segundo o grupo. O MST assumiu a invasão, dessas duas sedes manifestantes e protesta contra o protagonismo do agronegócio no cenário brasileiro. Segundo a Via Campesina, as ações também são criticadas ao veto do presidente Jair Bolsonaro ao PL, que criava medidas de apoio à agricultura familiar. Legal, então, Hanna, valeu.